Como tempero especial para o seu almoço em família, a Progresso apresenta... Seleção Classe A. Momento musical informativo que confere ao seu domingo bom gosto, sensibilidade e muita arte. Seleção Classe A. Especialmente para pessoas de fino gosto como você. Olá, muito boa tarde. Depois do Atualidades Schirman, neste novo horário, aqui na nossa programação da sua Rádio Progresso de Ijuí, com os trabalhos técnicos a cargo de Andrigo de Melo Zambonato, estamos iniciando o programa Seleção Classe A deste dia 18 de julho de 2021. Hoje vamos falar sobre abraçar árvores. O homem e natureza se complementam, afinal só existimos porque a natureza proporciona as condições climáticas ideais para a nossa espécie e também fornece todos os recursos naturais que precisamos. Tudo isso não é novidade para ninguém. Tanto é que cada vez mais a questão da sustentabilidade é discutida por vários setores da sociedade, entre empresas e governos. Estudos revelam que abraçar árvores faz bem à saúde. Sério. Vamos iniciando o nosso programa de hoje com Los Incas. Fernando, logo depois tem Sonido del Silêncio.
Rádio Progresso de Ijuí com o programa Seleção Classe A deste domingo. E vamos falar sobre abraçar árvores. É sério o negócio. Abraçar árvores faz bem à saúde. Além do simbolismo hippie de paz, amor e respeito à natureza, um estudo publicado no livro de Matthew Silverstone, chamado de Cego pela Ciência, confirma que existem benefícios reais para a saúde ao abraçar uma árvore. Segundo o estudioso, entre os efeitos positivos estão o combate a doenças mentais, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, depressão, tempo de reação e ainda dores de cabeça. Na sequência da parte musical Los Incas, Esse Cara Sou Eu, em seguida, É Preciso Saber Viver.
Domingo maravilhoso em sua companhia, prezado ouvinte da emissora da família, aqui, Rádio Progresso de Ijuí 92.1. Estamos falando de abraçar árvores. Além disso, segundo o livro, há resultados positivos de saúde e bem-estar quando crianças abraçam árvores e interagem com plantas. Conversar com plantas, fazer carinhos, sentir o cheiro delas, enquanto rega, conversar, como é que foi seu dia, plantinha, tudo bem, plantinha? Tu tá com uma flor linda hoje, tu tá linda, maravilhosa. Conversar com plantas, não é só coisas de criança, não. Os adultos também têm que conversar com as plantas. No livro, Mateu apresenta dados de melhoras cognitivas e emocionais de meninos e meninas em locais verdes. Agora a parte musical com Los Incas, Amigo, depois, dia de domingo.
Rádio Progresso de Ijuí, a emissora da família, e o programa Seleção Classe A deste domingo, 18 de julho de 2021, com os trabalhos técnicos de Andrigo Zambonato. Você pode até pensar que viver ou trabalhar em locais arborizados passa uma tranquilidade natural, por isso o bem-estar. Porém, Mattel defende em seu estudo que existem propriedades vibracionais que as árvores transmitem às pessoas. Tudo vibra. Vibrações diferentes, sem dúvida, afetam comportamentos biológicos, complementou o autor. Agora, Los Incas, oração pela família. Em seguida, tema de Lara.
De acordo com um estudo, a pessoa recebe vibrações diferenciadas ao tocar uma árvore e isso pode fazer bem à saúde, principalmente nos dias de hoje, já que cada vez mais doenças relacionadas ao estresse e estilo de vida aparecem na sociedade. Com esta informação, abraçar árvores, conversar com flores, se distrair, sentir o cheiro das flores, fazer carinho nas plantas enquanto rega, enquanto poda, enquanto está abraçando as árvores, sentir a vibração da natureza, das flores, das plantas, das árvores, é muito bom. Com essa informação, chegamos ao final do programa Seleção Classe A deste domingo, 18 de julho de 2021. Agradecemos a sua companhia, a sua amada audiência, prezado ouvinte, também aos trabalhos técnicos do Andrigo Zambonato. Boa tarde. Faz o progresso em Juí.